Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Iris Goulart e sejam todos muito bem-vindos por aqui. Hoje eu vou contar para vocês um crime que me deixou particularmente chocada. É a história de um feminicídio que aconteceu na Itália. E essa história, pessoal, esse caso foi um caso que a mídia cobriu muito. Toda hora que você abria a TV, estava falando desse caso. Foi um caso muito comentado nas redes sociais, na TV local. Foi um caso que eu acompanhei de perto e eu ficava atenta a tudo. Todos os detalhes eu queria acompanhar, porque foi uma história muito similar a um caso americano. Mas eu vou contar para vocês a história completa agora de Melania Area. Sem mais delongas, então vamos começar com o caso de hoje. O nome verdadeiro de Melania era Carmela Area, mas desde criança ela não gostava de seu nome e pediu para ser chamada de Melania. Isso, segundo sua família, refletia bem sua personalidade. Nascida em Nápoles no dia 24 de maio de 1982, Melanie era filha de um oficial da Força Aérea Italiana, assim como seu avô paterno havia sido. A verdade é que há poucas informações sobre sua vida, antes dos acontecimentos principais. Não sabemos ao certo no que Melania trabalhava ou se havia cursado uma universidade. O que sabemos é que, por volta dos 20 anos, ela se apaixonou perdidamente por Salvatore Parolisi. Foi amor à primeira vista, ou algo próximo disso, já que Melania se encantou com ele ao ver uma foto sua na casa de amigos em comum. Fascinada por sua beleza, insistiu com os amigos até que finalmente os apresentaram. Salvatore era cerca de 5 anos mais velho e, como a família de Melania, ele também era militar, embora estivesse no início de sua carreira e ocupasse o posto de cabo. Quando se conheceram, a química entre eles foi imediata. O casal parecia perfeito, jovens, atraentes e apaixonados. Após alguns anos desse relacionamento, que aparentava ser ideal, decidiram dar o próximo passo e se casaram, mudando-se do sul da Itália para a cidade de Polignano, na província de Ascoli Piceno. A escolha da cidade não foi aleatória, já que Salvatore havia sido designado para trabalhar no quartel local como instrutor e cabo. Cerca de um ano após a mudança, Melania descobriu que estava grávida, uma notícia que os deixou muito felizes. No entanto, como Salvatore passava grande parte do dia no quartel, Melania optou por voltar a Nápoles para passar a gestação ao lado de sua família. Em Folignano, ela não trabalhava fora de casa, não estudava, não tinha Facebook e não participava das atividades locais. Além de seu marido, Melania não conhecia ninguém na cidade. A dependência econômica e psicológica que Salvatore exercia sobre ela era completa e se manteve mesmo após seu retorno a Folignano com a filha Vittoria. Aos 27 anos, Melania se dedicava completamente à casa e à filha, mas continuava sem amigos ou contatos, além de seu marido. Sua vida era extremamente solitária. Salvatore, por outro lado, levava uma vida muito diferente no quartel. Ele havia conhecido Ludovica, uma de suas alunas, que acabou se tornando sua amante. Segundo fontes, Salvatore não tinha apenas um caso, mas vários, envolvendo colegas e alunas militares. Contudo, sua relação com Ludovica parecia ser mais séria e duradoura. Salvatore fazia de tudo para esconder sua vida dupla de Melania, mas cometeu um erro fatal. Pouco antes dos acontecimentos principais, ele ligou acidentalmente para a esposa, usando o telefone que mantinha para falar com a amante. Isso fez com que Melania descobrisse a traição. Salvatore usava um número de telefone diferente para se comunicar com Ludovica, distinto daquele que usava com sua esposa, amigos e família.
Um dia, Melânia recebeu uma ligação desse número desconhecido e, ao atender, reconheceu a voz de seu marido. Naquele momento, ela percebeu que algo estava errado. Quando Salvatore voltou para casa, Melânia decidiu investigar o celular dele e descobriu que ele não apenas tinha 2 números de telefone, mas também 2 vidas. De um lado, ele era casado com ela e de outro, prometia a Ludovica que ficariam felizes juntos. Melânia o confrontou, exigindo explicações, mas não se separou dele. Ao contrário, ela o perdoou e o casal prometeu resolver seus problemas. É importante lembrar que Melânia dependia completamente de Salvatore, tanto emocional quanto financeiramente. Segundo pessoas próximas, ele exercia esse controle de propósito, para que ela não pudesse deixá-lo. Se Melânia continuou com ele por amor ou por sentir que não tinha outra escolha, é algo que não sabemos, mas essa era a situação do casal quando os acontecimentos decisivos ocorreram. Eles decidiram então consertar o casamento deles, né? E isso incluía passar mais tempo juntos, não só como casal, mas também como família. Então, no dia 18 de abril de 2011, o casal, junto com a filha Vitória, de 18 meses, decidiu passar o dia em Colle San Marco, a cerca de 20 minutos de carro de onde viviam. O plano era simples, iriam até lá para passar um bom momento em família. Depois da briga, depois que ela descobriu que ele estava traindo ela, foram conversar e decidiram reatar, continuar o casamento e tentar, ficar mais tempo juntos. Câmeras de segurança de um supermercado no centro de Colle San Marco capturaram imagens deles caminhando pelas ruas antes de entrar e sair do estabelecimento naquela manhã. Até aquele momento, nada indicava o que estava por vir. Ao meio-dia, eles estavam prontos. E às 13, Melania ligou para sua mãe para avisar que haviam saído. Os vizinhos relataram que viram a família saindo de casa por volta das 13h50. Às 14h53, uma amiga de Melania tentou ligar para ela, mas não obteve resposta. No entanto, naquele momento, ninguém suspeitava que algo estava errado. Por volta das 16h30, especificamente às 16h34, a Central de Emergência 112, equivalente ao 911 no Brasil, recebeu uma ligação de Giovanna Fiammini, dona do restaurante Il Cacciatore, que geria o estabelecimento com seu marido. Giovanna explicou à operadora que um homem muito nervoso havia entrado no restaurante com uma criança pequena, perguntando por sua esposa, que havia desaparecido há cerca de 20 minutos. Quando a operadora pediu para falar diretamente com o homem, ele se desculpou, dizendo que precisava vomitar. Ele estava claramente abalado, nervoso e assustado. Após alguns minutos, Salvatore Parolisi, cabo do Regimento 235 de Ascoli Piceno, conseguiu se recompor e falou com a operadora. Ele explicou que sua esposa Melania Rea estava desaparecida havia pelo menos 1 hora ou talvez mais. Salvatore relatou que os 3 estavam no parque infantil, quando Melania mencionou que precisava ir ao banheiro. Ele disse que pretendia acompanhá-la, mas sua filha, Vitória, queria continuar brincando no balanço. Então, ele decidiu esperar por Melania ali. Inclusive, pediu a ela que comprasse um café no caminho. Como não era a primeira vez que a família visitava aquele local, ele não se preocupou a princípio, já que Melania conhecia bem a área e os caminhos ao redor. No entanto, quando após 20 minutos Melania ainda não havia retornado, Salvatore começou a ficar nervoso. Ele tentou ligar para a esposa várias vezes, mas não conseguiu contato, como se o celular estivesse fora de área. Após esperar um pouco mais na esperança de que Melania voltasse ao local,
ele decidiu pedir ajuda. Imediatamente, uma operação de busca foi lançada em toda a área. Apesar do número considerável de oficiais envolvidos, não houve sucesso nas primeiras tentativas de encontrá-la. Por volta das 21 horas, as autoridades levaram Salvatore à Delegacia Central de Polícia de Ascoli Piceno para que ele mesmo registrasse o desaparecimento da esposa. Nos 2 dias seguintes, a mídia italiana noticiou o desaparecimento de Melania Area incessantemente. Sua foto apareceu na capa de jornais e nas redes sociais, tornando o caso conhecido em todo o país. Todos aguardavam ansiosamente por notícias sobre a mulher de 29 anos que havia desaparecido de maneira tão misteriosa. A notícia de sua localização também foi manchete. 2 dias depois, no dia 20 de abril, o corpo de Melania foi encontrado graças a uma ligação anônima recebida por volta das 14h50, na central telefônica 112 de Teramo. Um homem com sotaque local informou que, durante um passeio pelo bosque, havia encontrado o corpo de uma mulher. A falta de emoção na voz do informante fez a polícia duvidar da veracidade da denúncia. Mesmo assim, foram ao local, para verificar. De fato, próximo a um quiosque de madeira, encontraram o corpo de Melania. A cena era trágica. Ela estava deitada no chão, sobre um colchão de folhas, com o rosto voltado para baixo. Seu cabelo estava ensanguentado, suas roupas íntimas e calças estavam abaixadas e seu abdômen, pernas e peito apresentavam diversas cicatrizes de cortes, feitos com arma branca. O que mais chamou a atenção foi uma seringa cravada em seu peito e marcas na pele que pareciam desenhar uma espécie de símbolo. O caso, que antes era de desaparecimento, agora se tratava claramente de um homicídio. Outro fato importante é que a poucos quilômetros desse local, meses antes, o corpo de outra mulher, Rossella Golfo, havia sido encontrado. 2 grandes coincidências surgiram: a localização e a semelhança física entre as 2 vítimas, ambas morenas, com cabelos longos e escuros. Inicialmente, não parecia impossível que um assassino em série estivesse agindo na área. No entanto, a comparação logo foi descartada, pois o culpado pela morte de Rossella, Álvaro Bini, já havia sido preso e não tinha qualquer ligação com o caso de Melania. A morte de Melania, contudo, era incomum. Seu corpo apresentava sinais confusos. O médico legista, após uma primeira análise, constatou que a causa da morte foram as múltiplas facadas, mas nenhuma delas foi fatal. A intenção parecia ser infligir uma morte lenta e dolorosa, já que Melania morreu em decorrência da perda de sangue. Na cena do crime, a polícia encontrou vários elementos: um celular, 2 tampas de agulhas, um embolo de seringa de insulina, um isqueiro com sangue e um brinco que pertencia a Melania. As primeiras hipóteses eram óbvias. Pensou-se em um possível psicopata que poderia tê-la seguido até o banheiro e a atacado, ou talvez um usuário de drogas, devido às seringas encontradas. Também foi cogitado que poderia ser obra de um fanático. O problema era que esses indícios pareciam plantados, uma tentativa do assassino de desviar a atenção da polícia. Havia muitas pistas e possibilidades, o que tornava a investigação complexa. Além disso, o local do crime não fornecia muitas informações sobre o autor. Por isso, os detetives decidiram investigar o círculo mais próximo de Melania. Ao interrogar sua família e amigos em Nápoles, muitos mencionaram os problemas que o casal enfrentava. Logo, a investigação se concentrou em Salvatore, que era a última pessoa a ver Melania viva.
A família de Melania também notou que após sua morte, Salvatore se comportava de forma fria, embora isso não seja incriminador por si só, pois o luto pode se manifestar de várias maneiras, mas isso chamou a atenção dos investigadores. Esse comportamento de Salvatore após a morte de sua esposa levantou muitas suspeitas, mas o que mais intrigava não era apenas a frieza aparente. O fato de ele não querer ver o corpo da esposa no caixão, evitar carregá-lo no cemitério, sabe? Porque no cemitério tem a tradição de o marido carregar, né, o caixão com o corpo da esposa. Ou a sua constante repulsa pela situação. O que realmente chamava a atenção era sua apatia, sua distância emocional em relação à esposa, que havia sido brutalmente assassinada. As investigações revelaram os casos extraconjugais de Salvatore, especialmente sua relação de 2 anos com Ludovica, que ele nunca terminou, apesar de ter prometido a Melania que o faria. Ludovica, inclusive, acreditava que Salvatore deixaria sua esposa e filha para ficar com ela, algo que ele prometia constantemente, mantendo a clássica dinâmica de tais casos. Sua relação com Ludovica não era apenas casual ou física, eles agiam como um verdadeiro casal, viajando juntos e passando tempo de qualidade. No dia 18 de abril, data do desaparecimento de Melania, Salvatore chegou a ligar para Ludovica, pedindo-lhe que apagasse qualquer evidência de sua relação, o que fornecia à polícia um possível motivo para o assassinato de sua esposa. Em 21 de julho, a polícia italiana formalizou a inclusão de Salvatore no Registro Nacional de Suspeitos por Homicídio Voluntário Agravado. A investigação se concentrou em Salvatore reconstruindo os eventos, entrevistando familiares e amigos, além de coletar depoimentos de pessoas presentes no parque no dia em que Melania desapareceu. Um detalhe crucial surgiu. Ninguém viu Melania no parque naquele dia. Testemunhas relataram ter visto Salvatore com sua filha, mas não Melania. Isso levantou suspeitas sobre sua versão dos acontecimentos, já que seria esperado que ela fosse vista por outras pessoas, especialmente se tivesse permanecido no parque por algum tempo. Outro ponto estranho foi a afirmação de Salvatore de que estava brincando com sua filha, enquanto Melania supostamente foi ao banheiro, pedindo-lhe até que trouxesse um café. Algo que parecia improvável, já que Melania havia deixado sua carteira em casa e não teria como pagar pelo café. Testemunhas também mencionaram que quando Salvatore entrou no restaurante pedindo ajuda, ele estava vestindo bermuda e camiseta de manga curta, algo que chamou a atenção por causa do clima frio. No entanto, imagens do casal em um supermercado mais cedo naquele dia mostravam Salvatore usando uma jaqueta e calça jeans. A troca de roupa gerou mais dúvidas. Por que ele mudaria de roupa no meio da busca por sua esposa? A experiência militar de Salvatore também levantou suspeitas. A autópsia revelou que Melania não sofreu violência sexual e as marcas em seu corpo indicavam que seu agressor poderia ter usado técnicas de combate para imobilizá-la, algo que Salvatore, com treinamento militar, saberia fazer. Além disso, pegadas na cena do crime respondiam ao tamanho do sapato de Salvatore. Outro detalhe perturbador foi que Salvatore, em sua declaração, tentou se antecipar às evidências, mencionando que seu DNA poderia ser encontrado na área, porque dias antes ele e Melania teriam tido relações íntimas naquele local. Isso, no entanto, não convenceu os investigadores. O DNA de Salvatore foi encontrado na boca de Melania, especificamente nos lábios e língua, sugerindo que ele poderia ter sido a última pessoa a beijá-la. Ou mais provavelmente foi quem a licenciou durante o ataque.
No fim, o DNA foi uma das peças decisivas que levaram à condenação de Salvatore, desmascarando suas tentativas de manipular a narrativa dos fatos. A defesa de Salvatore argumentou que o verdadeiro assassino poderia ser uma mulher, com base em material genético feminino encontrado debaixo das unhas de Melania. Entretanto, a quantidade de material genético era pequena e não parecia compatível com um cenário de autodefesa, o que enfraqueceu essa tese. Salvatore mantinha um relacionamento extraconjugal com Ludovica, que chegou a pressioná-lo para se divorciar. No entanto, Ludovica não teve envolvimento direto no crime, como confirmaram as investigações. Ela se distanciou de Salvatore ao perceber que ele estava pedindo que apagasse provas e mentisse. A tese da acusação foi que Salvatore, durante um passeio com Melania e a filha, cometeu o crime em um momento de disputa. Ele teria atacado a esposa enquanto ela estava em uma área isolada. Depois forjou uma busca por ela e tentou confundir as investigações. Salvatore tinha motivações financeiras e emocionais para eliminar Melania, pois com o divórcio ele perderia parte de seus bens e poderia não obter a guarda da filha. Apesar de apelar, Salvatore foi condenado e cumpre pena. Sua sentença foi reduzida de prisão perpétua para 20 anos, mas ele já obteve alguns benefícios, como saídas diurnas. O caso ainda desperta interesse pela complexidade das relações envolvidas e pela brutalidade do crime. Pessoal, esse caso da Melania Rea é um caso que me deixou chocada, particularmente chocada, porque é um caso de feminicídio. A gente escuta todos os dias casos de feminicídio, mas esse me deixou chocada por ser um homem casado com uma mulher linda, jovem, linda. Melania era linda, né? Uma filha pequena. E ele se envolve com uma colega lá do trabalho, uma aluna dele, né? E aquela clássica história, se apaixona pela outra, quer se livrar da mulher, não quer pedir o divórcio, porque pensa, vou ter que pagar a pensão, eu vou ter que, né? A gente já sabe como é essa história, e aí decide por matar a esposa para ficar com o amante. Só que, graças a Deus, esse crime foi descoberto até muito rápido, as investigações chegaram rápido no culpado e ele foi condenado. Eu achei a pena dele muito curta, 20 anos é muito pouco tempo para o crime cruel que ele cometeu, né? E ele já tem saídas diurnas, né? Como vocês viram, ele tem, durante o dia, ele pode sair da penitenciária. Não sei se é todo dia, como é que funciona, não sei, porque eu não tenho muita informação sobre assim, atualizações novas, né? Mas é isso que eu encontrei na internet sobre esse caso. Realmente esse caso chocou a Itália, não se falava de outra coisa a não ser desse caso. Em todo lugar que você abria a TV, estavam falando sempre desse caso. E esse foi o caso de hoje. Se você já ouviu falar, se você já conhecia essa história, me deixa aqui nos comentários. Se alguém tem mais algum detalhe, alguma atualização, também deixa aqui nos comentários. E é isso. Foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você não está inscrito no canal, se inscreve. Deixa um comentário aí, nem que seja um emoji, compartilha com alguém. E vamos ficar sempre atentas, né? Ter muito cuidado, porque esse mundo tá perigoso, tá bom? Eu fiquei muito atenta a esse caso na época, porque, para quem não sabe, eu moro na Suíça há alguns anos e meu marido é italiano. Então a gente vê muito TV, na realidade a gente só vê TV italiana mesmo. A gente não assiste jornal aqui da Itália e quando aqui da Suíça. E quando assistimos um jornal aqui na Suíça, é o jornal da TV suíça em italiano, que é lá do Ticino, né? O do cantão italiano, onde a parte da Suíça onde se fala italiano. Então, até lá também só se falava nesse caso.
Então é isso. A gente se vê no próximo caso, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui e me acompanhando o meu trabalho. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Fui!